Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa quarta-feira, dia 23 de julho de 2025, dia importante, dia de jogo do Flamengo. Estamos aqui para falar todas as informações e trazer todas as últimas notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente adentrar com esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos trazer as notícias do Mengão. Bom, rubro-negros, mais uma vez o Flamengo joga contra o próprio Flamengo, como tem sido comum na gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP. Depois da suposta participação do dirigente do futebol, desvalorizando o centroavante Pedro em conversas com jornalista, ontem o chefe do Departamento Médico-Geral do Flamengo, José Luiz Runco, teve conversa em grupo de WhatsApp vazada, detonando o estado clínico do ativo do Flamengo, o jogador uruguaio Nicolás de la Cruz, inutilizando o mesmo para a prática da continuidade do futebol. Incrível como a fala de um médico que pouco anda no Flamengo, que não tem o contato direto com os atletas do futebol do clube, diferem dos atuais médicos. Esses sim que cuidam dos jogadores. Por coincidência, a assessoria de comunicação do Flamengo divulgou ontem um vídeo de um dos médicos do clube falando da situação de De La Cruz, nesse momento sem lesão, afastado dos jogos, porque estava fazendo uma prevenção anti-lesão. A atitude do médico José Luiz Runco parece muito mais eivada de picuinha e de ódio que o profissional tem do chefe do departamento médico do Flamengo da gestão anterior, Dr. Márcio Tanuri, que ele esquece até da ética médica da qual jurou um dia quando se formou. Não sei o que o omisso, reincidente e presidente do Flamengo, BAP, vai tomar de atitude. Não tem opção. Ele tem que demitir sumariamente, sob pena de colocar em risco a harmonia do grupo de jogadores. Para quem falava só em profissionalismo em detrimento da gestão passada, a gestão de Luiz Eduardo Batista, em pouco mais de 6 meses, é mais amadora do que a sua própria omissão. Crise o Flamengo faz em casa. É o slogan da gestão BAP. Lamentável, tomara que ele apareça para resolver essa situação, já que a gente não sabe nem onde está o nosso presidente. Mais uma vez, o Flamengo joga contra ele mesmo. Lamentável. Bom, meus amigos, falando de futebol, o elenco fez ontem, terça-feira, sua última atividade para enfrentar hoje o Bragantino, partida da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande expectativa da atividade era pela escalação da equipe e pela definição da lista dos relacionados, que chegou com uma surpresa não muito boa. A lista veio com a confirmação da presença do lateral direito Wesley, envolvido em negociação com a Roma, porém sem as presenças de De La Cruz e, para surpresa de todos, também sem a presença do volante Alan. Sobre Alan, segundo a assessoria de imprensa do clube informou, o atleta realiza controle de carga devido a um quadro de fascite plantar no pé direito, justamente no momento em que ela atravessa uma grande fase, É de se lamentar mesmo. Sobre De La Cruz, o atleta não tem lesão no momento, porém o departamento médico do clube decidiu deixá-lo de fora de algumas partidas para fazer com ele um trabalho de prevenção de lesões. Sobre a escalação, nada divulgado. Fica a dúvida quem substituirá Alan. Pode ser Everton Araújo, quem jogará nas laterais, se Varela ou Wesley, só devemos saber 1 hora antes da partida, mas eu arriscaria chutar aqui um time do Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela,
Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Cebolinha. Eu chutaria esse time. Não creio que, apesar de eu querer que o Pedro entrasse de titular, não creio que o Felipe Luiz venha com ele de titular. A delegação do Flamengo deixou o Rio de Janeiro por volta das 16 horas de ontem, chegando no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 17 horas e chegando a Atibaia, local da concentração do Flamengo, por volta das 18h30. A equipe retorna ao Rio de Janeiro logo após a partida, devendo deixar Guarulhos por volta de 3 horas da manhã, e os jogadores terão folga amanhã, quinta-feira. A arbitragem de Davi Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, um árbitro que deixa correr o jogo, que não picota o jogo. Transmissão da Globo /Premier para todo o Brasil, exceto os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, que acompanham a partida entre Santos e Internacional. Na Globo, a narração vai ser do Luiz Roberto, com comentários do Maestro Júnior e do ex-jogador Ricardinho. Desde que mudou de nome e voltou à elite do futebol brasileiro em 2020, o RB Bragantino não foi derrotado em casa pelo Flamengo. Tá na hora e tem que ser hoje, né? De lá para cá, foram 5 partidas em Bragança Paulista, sendo 2 vitórias do Bragantino e 3 empates. A partida, que começa às 21 horas e 30 minutos, fará com que o Flamengo já entre em campo sabendo o resultado dos seus adversários diretos na briga pelo título. Fluminense e Palmeiras jogam às 19 horas e também Corinthians e Cruzeiro começa às 19h30. O Flamengo vai para a partida diante do Bragantino com apenas um jogador pendurado pelo cartão amarelo. O Wallace continua pendurado. Caso tome cartão diante do Bragantino, não enfrentará o Atlético Mineiro domingo no Maracanã. O primeiro reforço pós-Jorginho tardou, mas chegou. Depois de 12 dias de janela aberta, o espanhol Saúl desembarcou no Rio de Janeiro na noite de ontem, se tornando a primeira contratação do Flamengo para o segundo semestre. Os exames médicos do atleta serão realizados na manhã de hoje, daqui a pouco, quarta-feira, no CT Ninho do Urubu, e em seguida o atleta vai assinar contrato de 3 temporadas e meia. Sobre o assunto desagradável envolvendo o médico José Luiz Ronco e o jogador De La Cruz, o staff do jogador, depois da surpresa com a situação, considerou que faltou ética na postura do médico. O staff rejeita que ele tenha problema crônico no joelho, até porque nessa mesma temporada ele já emplacou uma sequência de 8 jogos seguidos. Eles não descartam uma judicialização da questão sobre De La Cruz. O Conselho Deliberativo do Flamengo foi convocado para, no próximo dia 30 de julho, deliberar sobre o patrocínio nas costas da camisa, que será estampado pelas empresas Apvida, operadora de saúde, e Solution, gestora de planos de saúde. Os valores foram mantidos em sigilo, porém, quando era o Mercado Livre que ocupava aquela parte da camisa do Flamengo, os valores eram de 22 milhões de reais por ano. O Flamengo Sub-17, jogando ontem na Gávea pelo Campeonato Brasileiro da categoria, empatou em 2-2 contra o Atlético Mineiro. O rubro-negro continua ocupando a 8ª colocação da competição. Lembrando que só classificam 8 para a próxima fase. Então o Flamengo está ali na listagem máxima, né? Hoje, quarta-feira, será a vez do Sub-20 do Flamengo, que volta a disputar o Campeonato Brasileiro. Ele vai a Fortaleza, enfrentar o Fortaleza às 15 horas. O rubro-negro está na 5ª posição e uma vitória, juntamente com outros resultados, pode deixá-lo na 3ª posição geral no campeonato. É a última rodada da primeira fase e a partida terá transmissão pela TV Leão, TV institucional do Fortaleza. O volante cria rubro-negro Ryan Lucas, emprestado pelo Flamengo ao Sporting de Portugal, foi muito elogiado nos 2 primeiros jogos pelo time português, lembrando que ele está emprestado por 1 ano ao time de Portugal, com opção de compra de 4 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos
olha, dificilmente o Ryan Lucas vai voltar. No final do ano, pode ter certeza que o Sport vai contratar, vai pagar esses 4 milhões de euros pelos 70% dos direitos econômicos dele, infelizmente. Depois de ter conseguido na partida contra o São Paulo uma margem de lucro de 65% sobre a renda bruta, diante do Fluminense no último domingo, o Flamengo praticamente repetiu o feito, ficando com 62,3% de lucro líquido sobre a renda. O Flamengo teve um lucro diante do Fluminense de R$ 2.755.000. O Flamengo contratou duas promessas, uma do Sub-15 e o artilheiro do Sub-17 do futebol paulista para suas categorias de base. Fábio Henrique, de 15 anos, veio do Marília, de São Paulo, e a Milka, de 16 anos, veio do Desportivo Brasil. Está aí o Flamengo reforçando as suas categorias de base. 5 jogos marcam hoje o início da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará e Mirassol jogam às 19 horas, Fluminense e Palmeiras também às 19 horas, Corinthians e Cruzeiro às 19h30, Bragantino e Flamengo às 21h30 e Santos e Internacional às 21h30. Portanto, só um jogo amanhã, que agora eu não lembro qual é, mas só tem um jogo amanhã porque essa rodada não vai ser cheia por conta dos jogos na Sul-Americana dos times brasileiros, Bahia, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, que perdeu ontem, né? Bahia e Vasco perderam ontem pela Sul-Americana e estão fora da competição. Bom, meus amigos, as notícias do Flamengo dessa quarta-feira importante são essas. A gente torce muito para que toda essa crise que foi gerada dentro do próprio Flamengo pelo médico José Luiz Runco não respingue nos jogadores, não faça com isso com que o rendimento da equipe sofra alguma perda. A gente torce para que o time jogue bem, tenha uma performance boa e dessa performance boa gere um grande resultado, uma grande vitória e aí a gente vai ver em que posição da tabela ficamos ao final da 16ª rodada. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!